Paz e bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Todo o ser humano enfrentará o instante em que o corpo já não consegue suster a alma. O Padre Pio, o frade capuchinho do sul da Itália, viu esse momento mais do que uma vez, não como um observador, mas como alguém a quem foi permitido espreitar por trás do véu que separa esta vida da próxima. Aqueles que o conheceram diziam que ele conseguia sentir a partida de uma alma antes que qualquer outra pessoa percebesse que a pessoa tinha morrido. Ele parava, fechava os olhos e sussurrava: "Vai em paz." Para o Padre Pio, a morte não era um desaparecimento, mas uma transformação, uma troca divina. Ele disse uma vez: "A alma deixa o corpo como uma lágrima deixa o olho, nascida da dor, mas caminhando para a luz." Soediram-selo. Através das suas experiências místicas, ele ofereceu uma janela para o instante sagrado entre o tempo e a eternidade. Um dos relatos mais detalhados vem do Padre Alessio Parente, que serviu como assistente do Padre Pio durante muitos anos. Ele recordou que, numa noite, enquanto os frades rezavam no coro, um sino tocou vindo da enfermaria, sinalizando que um dos irmãos estava a morrer. Antes que alguém se pudesse mover, o Padre Pio levantou a cabeça e disse baixinho: "Ele partiu." Os outros correram para a enfermaria, apenas para descobrir que o irmão tinha falecido segundos antes. Quando regressaram, espantados, o Padre Pio disse: "Eu vi a sua alma a deixar o corpo, brilhante como uma chama que se eleva." O Padre Alessio perguntou como era. O Padre Pio respondeu: "É luz, mas não como a luz do fogo. É algo mais puro, um pensamento de Deus que retorna à sua fonte." Ele descreveu o momento da morte não como horror, mas como libertação, como um prisioneiro que sai para o ar da manhã. Ele enfatizou que o que determina a beleza ou o terror do momento é o estado da alma. "Os justos partem como pássaros ao amanhecer", disse ele. "Os impenitentes caem como pedras." Tais histórias não eram raras. Os frades viam-no frequentemente parar subitamente a meio de uma tarefa, sussurrar uma breve oração e fazer o sinal da cruz. Mais tarde, alguém trazia a notícia de que uma pessoa ligada a ele, um filho espiritual, um penitente, ou mesmo um estranho que tinha pedido as suas orações, tinha morrido naquele exato momento. Ele explicou uma vez que a partida da alma era visível para ele como uma cintilação de luz na borda do ar. Por vezes, ele via anjos a rodear a pessoa moribunda, à espera para a guiar para o alto. Outras vezes, dizia que o ar se tornava pesado, como se algo resistisse a partir, agarrando-se à terra. Essas eram as almas, explicou ele, que lutavam para se render. O Padre Pio tinha uma imensa compaixão por elas. Ele passava a noite em vigília, rezando o terço, oferecendo a missa ao amanhecer pelos moribundos e pelos recém-falecidos. Ele dizia que na curta janela após a morte, a oração ainda podia trazer paz, e que o amor não para de agir, mesmo quando o coração se aquieta. Numa das suas cartas, ele escreveu: "No momento em que a alma deixa o corpo, o anjo apresenta-a diante da luz de Deus. Não há som, nem fala, apenas verdade. A alma vê-se como é, sem máscara ou sombra, e o julgamento é instantâneo. Mas para aqueles que amaram, não há medo." Ele explicou que este encontro com a luz divina é o juízo particular. "Não é um tribunal", disse ele, "mas uma revelação, onde a alma de repente compreende toda a sua vida, cada escolha e cada graça, aceite ou rejeitada. Nesse entendimento, a misericórdia e a justiça são uma só." O Padre Pio descrevia frequentemente os moribundos como estando rodeados por dois exércitos, os anjos e os demônios. "Ambos se aproximam", dizia ele, "porque aquele momento decide a eternidade." No entanto, mesmo aí, a misericórdia de Deus estende-se. Ele acreditava que uma oração, mesmo sussurrada por alguém distante, podia fortalecer uma alma nessa batalha final. Ele exortava constantemente as pessoas a rezarem pelos moribundos,
mesmo que não soubessem os seus nomes. A alma que recebe uma oração na hora da morte, disse ele, recebe o próprio sopro de Deus. Uma mulher que vivia em San Giovanni Rotondo e assistia frequentemente à missa do Padre Pio, contou a história do seu pai, que estava a morrer noutra cidade. Ela estava de coração partido por não poder estar ao seu lado. Durante a comunhão, uma manhã, sentiu de repente uma paz profunda, como se alguém lhe tivesse tocado no ombro. O Padre Pio, que ainda estava no altar, olhou diretamente para ela e disse: "O seu pai partiu com o seu anjo." Ela desatou a chorar. Mais tarde nesse dia, chegou-me telegrama como até me confirmar a hora exata da sua morte, que era o mesmo momento em que o Padre Pio tinha falado. Incidentes como este convenceram até os céticos de que algo muito para além da percepção humana estava a acontecer à sua volta. Ele não procurava estas visões. Elas vinham sem serem convidadas, como momentos de misericórdia divina. Numa homilia, o Padre Pio disse: "No momento da morte, não entramos na escuridão. Entramos na verdade. Aqueles que amaram pouco veem essa verdade como chama. Aqueles que amaram muito, veem-na como luz." Ele via o purgatório, o céu e o momento da morte como parte de um único movimento. A alma a regressar ao amor para o qual foi criada. O que o assustava não era a morte em si, mas a indiferença. Ele dizia: "A alma que morre sem amor, morre duas vezes. Uma no corpo, outra no espírito." Esta crença levou-o a passar inúmeras horas a ouvir confissões, a guiar as pessoas para o arrependimento e a exortá-las a fazer as pazes antes que essa hora chegasse. Ele acreditava que morrer em graça era o maior sucesso de uma vida humana. Aos frades que temiam a morte, ele dizia: "Não tenham medo. Quando o vosso anjo tocar na vossa alma, verão. Não é dor, é despertar." Aqueles que estiveram perto dele à cabeceira dos moribundos diziam que a sua presença trazia uma serenidade que as palavras não conseguem descrever. O ar parecia diferente, mais calmo, mais quente, como se algo invisível estivesse a preparar o quarto. Ele rezava em silêncio, segurando o crucifixo, e muitas vezes, antes que alguém notasse uma mudança, ele sussurrava: "Agora ele está livre." Para o Padre Pio, o voo da alma era o momento mais sagrado de toda a existência humana. Era, como ele dizia, o último nascimento, aquele que nos leva para casa. O Padre Pio nunca falou da morte como um fim, mas como o verdadeiro nascimento da alma para a realidade para a qual sempre esteve destinada. Ele disse a um dos seus filhos espirituais: "Nasceste a chorar enquanto outros sorriam. Viva de tal forma que, quando morrer, você sorria enquanto os outros choram." Ele ensinou que a forma como vivemos molda a forma como morremos, e o momento final reflete toda a vida espiritual que o precedeu. "O último ato da alma", disse ele, "é o eco do seu primeiro amor." Para uma alma em graça, a morte é pacífica. O anjo da guarda está por perto, e a Santíssima Virgem aparece frequentemente para confortar o moribundo. Para a alma que resiste à graça, o momento é cheio de confusão, medo e escuridão. Isto não acontece porque Deus a abandona, mas porque ela ainda não consegue suportar a sua luz. O Padre Pio disse: "Não é Deus que se esconde, é a alma que se afasta." Um dos relatos mais vívidos das suas visões da morte vem de uma noite na década de 1950. Um frade que partilhava o mesmo corredor ouviu o Padre Pio a falar baixinho na sua cela. Entrou silenciosamente e viu o padre a olhar para cima, com lágrimas nos olhos. Após um longo silêncio, o Padre Pio sussurrou: "Outra alma entrou na eternidade." Quando o frade perguntou o que ele via, o Padre Pio disse que a alma estava rodeada de anjos, mas atrás deles havia sombras a tentar alcançá-la. Os anjos cantavam e as sombras fugiam.
Ele descreveu a alma como uma centelha a elevar-se em direção a um imenso nascer do sol. Para o Padre Pio, esta era a batalha constante de cada momento de morte. A última luta entre o desespero e a esperança. Entre o sussurro do inimigo e a mão do anjo. Ele ensinou que todo o ser humano experiencia um momento de clareza total logo antes da morte, quando todo o significado da vida se torna claro e a alma compreende o peso das suas escolhas. Alguns rejubilam, outros tremem, mas todos veem a verdade. Ele disse uma vez a um penitente: quando a alma deixa o corpo, vê todo o céu aberto diante de si. Sabe imediatamente se está pronta ou não. Mas mesmo nessa luz, a misericórdia de Deus espera. O cerne da sua mensagem era que até o último suspiro pode ser redimido pela graça. Ele exortava as pessoas a nunca desesperarem por aqueles que tinham morrido subitamente ou sem os sacramentos. Nós não sabemos, disse ele, o que acontece entre a última batida do coração e a primeira batida da eternidade. Evento que o marcou profundamente envolveu um homem que veio confessar-se, frio e distante, sem fé. O Padre Pio ouviu pacientemente, ofereceu a absolvição e exortou-o a reconciliar-se com Deus antes que fosse tarde demais. O homem partiu inalterado. Horas depois, chegou a notícia de que ele tinha morrido num acidente. O Padre Pio inclinou a cabeça e disse: ele arrependeu-se no ar. Quando alguém perguntou como ele sabia, o Padre Pio respondeu: porque eu via a luz que o levou. Ele aceitou a misericórdia antes de tocar o chão. Esta história tornou-se a prova de que a graça de Deus pode alcançar uma alma mesmo no seu último batimento cardíaco, e um lembrete de que nenhuma oração, confissão ou ato de amor é jamais desperdiçado. Ele descreveu a partida da alma como um movimento, como a maré que se retira da praia. Por vezes suave, por vezes tempestuoso, mas sempre atraído para algo maior do que si mesmo. Numa das suas meditações, ele escreveu: a alma deixa o corpo como um suspiro. Olha mais uma vez para o que amou. Depois, vira-se para aquele que a amou primeiro. Uma enfermeira que servia na enfermaria do mosteiro disse que quando o Padre Pio rezava sobre os moribundos, o momento da morte parecia quase luminoso. Era como se a paz tivesse uma temperatura, disse ela. Podia-se senti-la. O Padre Pio acreditava que no instante em que a alma deixa o corpo, o tempo perde o significado. A pessoa passa para uma presença que contém tudo. Todo o amor. Toda a verdade. Toda a memória. Ele chamava-lhe o olhar de Deus. Nesse olhar, a alma compreende tudo. O que foi desperdiçado, o que foi sagrado, o que foi perdoado. Vê o quanto foi amada e o quão pouco amou em troca. Para alguns, esse olhar é o céu. Para outros, é o purgatório. Ele dizia que o purgatório não é a ira de Deus, mas a ternura de Deus. Um lugar onde a alma aprende a amar completamente antes de entrar na sua alegria. É por isso que ele passou a vida a oferecer missas pelos defuntos. Quando a alma deixa o corpo, dizia ele, a sua maior necessidade é a oração. Ela não se pode ajudar a si mesma, mas nós podemos ajudá-la. Toda a sua espiritualidade girava em torno do mistério de que a morte não separa, mas conecta. Os vivos e os mortos formam uma única comunhão de amor. Ele dizia: quando rezas pelos mortos, eles rezam por ti. Quando te lembras deles, eles lembram-se de ti. O amor não termina na sepultura. Ele disse uma vez ao Padre Alessio: quando celebro a missa, vejo mais almas no ar do que pessoas na igreja. Explicando que as almas dos defuntos se reuniam à volta do altar, atraídas pelo poder da Eucaristia. Perto do fim da sua vida, o seu medo da morte tinha desaparecido completamente. Ele falava dela com paz e até com alegria, dizendo: quando eu morrer, farei mais por vós do céu do que alguma vez pude fazer na terra.
A um amigo que temia morrer sozinho, ele disse: Não estarás sozinho. O anjo que levou as tuas orações levar-te-á a ti. No dia 23 de setembro de 1968, essa promessa tornou-se a sua realidade. Nas primeiras horas da manhã, a respiração do Padre Pio tornou-se superficial. As suas mãos, ainda marcadas pelos estigmas, agarravam um pequeno crucifixo. Ele sussurrava os nomes de Jesus e Maria. Segundo as testemunhas, o seu rosto então mudou. As linhas de dor suavizaram-se em serenidade. Um leve sorriso apareceu. E as suas últimas palavras foram: Jesus, Maria. Aqueles que estavam perto dele disseram que o quarto se encheu de uma paz tão forte que parecia tangível. Nesse silêncio, um dos frades sussurrou: Ele partiu com o seu anjo. Para aqueles que o seguiram, a sua vida permanece um lembrete de que a jornada da alma não termina quando o corpo falha, mas que toda a alma é perseguida pela misericórdia até o seu último suspiro.